Vamos esperar o pessoal começar a entrar aí. Aí a gente faz a apresentação aí para o povo. Tá me ouvindo bem aí? Estou ouvindo bem. Beleza. E aí, amor? Mamãe já entrou, papai. Já entrou? Já tá aí conectada? É isso aí, benção. Acabou de chegar do culto? Cheguei agora. De 2 cultos, né? Estava na rádio. Tava na rádio e já veio direto para cá. Direto para São Lourenço. Aí de São Lourenço para cá. Para o culto em São Lourenço, né? A doutrina. Eu tava assistindo aí o culto, agora há pouco aí, pela live. Aproveitar para compartilhar aqui. Estou mandando para os grupos Certo. também. Os nossos amigos e irmãos aí que já estão aí nos acompanhando também já ajuda a gente aí na compartilharização, é isso? Ajuda a compartilhar aí a nossa live para que outras pessoas possam nos acompanhar. Nesta noite estaremos batendo um papo aqui com o nosso pastor Fagner Silva, que neste momento está ali em São Lourenço da Mata, é isso, Fagner? Exato. São Lourenço da São Mata. Lourenço da Mata e eu estou aqui na cidade de Guarulhos, estado de São Paulo. Então, os irmãos que estão aí nos assistindo, ajuda a gente aí a ir mais longe com esta live. Estaremos trazendo aqui algumas informações, fazendo algumas perguntas para o pastor Fagner estar nos respondendo. Esse nosso bate-papo de hoje tem como apresentador, né? Eu, a pessoa do irmão Flávio Roberto, e o nosso irmão, que o nosso pastor Fagner estará participando deste bate-papo, onde nós estaremos falando sobre a Assembleia de Deus, Ministério, Verdade e Vida. É isso mesmo, pastor Fagner? Exato. Assembleia de Deus, Ministério Verdade e Vida. Assembleia de Deus, Ministério, Verdade e Vida, que já tem aí alguns anos de existência. E aí a gente vai aqui tirar algumas curiosidades com o pastor Fagner a respeito desse ministério que tem abençoado muitas vidas através da pregação da palavra de Deus. E aí a gente vai começar a nossa live, né, pastor Fagner? Aí aqueles que forem entrando aí na live vai nos acompanhando. Depois esta live vai ficar disponível, acredito que tanto aqui quanto no canal do pastor Fagner. E aqueles que não pegarem o início da live vai poder pegar aí depois assistir completo, né, através dos nossos canais de YouTube. Pastor Fagner, vamos lá para o nosso bate-papo. Quero aqui que o senhor me responda aqui algumas perguntas a respeito da Assembleia de Deus, Ministério, Verdade e Vida. E a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor, e peço que o senhor me responda, é a seguinte: quando e como surgiu a Assembleia de Deus, Ministério Verdade e Vida? E também tenho a curiosidade de saber qual foi a origem dessa placa denominacional. Pastor Fábio. Então, a Igreja Verdade e Vida, ela vai surgir no ano de 2018, ali em meados do mês de outubro. Nós, então, começamos a sonhar, né, e a projetar com a Verdade e Vida, que na verdade ela vai surgir com os próprios irmãos que começaram a se reunir. Os irmãos também começaram a pedir, né, que a gente abrisse uma igreja, que a gente abrisse um trabalho.
na cidade de Camaragibe, e que arrebanhasse um povo que estava, de fato, sem uma congregação, outros que estavam muito tristes com o ocorrido que houve no ministério anterior em qual participava, e eles estavam muito desejosos, assim, que a gente, começasse um trabalho, começasse uma obra. E então no ano 2018, mais ou menos ali na metade de outubro, a Verdade e Vida era apenas um embrião, era apenas um projeto, e aí eu fui orar a Deus, né, os irmãos falando: "Pastor, vamos lá, abra uma comunidade onde a gente possa congregar, onde a gente possa evangelizar, possa pregar a palavra". E foi então que eu comecei orando a Deus, pedindo a Deus uma direção, e coloquei diante do Senhor o seguinte: os irmãos que me conhecem sabem, eu não tenho condições nenhuma de alugar um prédio, condições nenhuma de, iniciar um trabalho, porque tem toda uma estrutura também. A gente já havia se reunido algumas vezes na casa dos irmãos, mas não comportava e nem abrigava todos os irmãos. Então eu coloquei dentro do Senhor o seguinte: "Senhor, se for da tua vontade a gente começar esse trabalho, que o Senhor supra as necessidades". E aí foi quando Deus, nos deu condições, né, nos deu um prédio que ficou, a serviço da Verdade e Vida por um ano, gratuito. Eh, Recebemos diversas doações, cadeiras, som, praticamente conseguiu inaugurar com tudo pronto, de altar, cadeira, som, púlpito, tudo pronto. Aí foi quando essas coisas começaram a surgir, foi que então a gente começou a trabalhar literalmente para a abertura da igreja, que vai acontecer, no dia 4 de novembro do ano de 2018. E esse ano, inclusive, vai para 5 anos, né, vamos fazer 5 anos de igreja. Olha aí que benção. 5 anos de existência aí desse projeto, desse ministério, que a gente percebe, tem visto através do trabalho que vocês têm feito. Temos observado tanto os cultos transmitidos através das redes sociais, como também os cultos, pontos de pregação, né? Mais para frente a gente vai estar falando um pouco sobre isso. Mas, pastor Fagner, de onde veio, qual que é a origem dessa placa denominacional chamada Verdade e Vida? Então, a placa, curiosamente, eu desde garoto, quando eu comecei a pregar ali mais ou menos em 2015, com 15 anos, né, para 16 anos, 2015 não, com 15 anos para 16 anos, quando eu comecei a pregar, mais ou menos em 2006, 2007, havia um programa que eu até hoje eu ainda assisto, o programa Verdade e Vida do pastor Hernando Dias Lopes. Então esse tema sempre ficou, no meu coração, e quando a gente começou, né, com o projeto de abrir a congregação, de abrir a igreja, então essa expressão Verdade e Vida ficou muito no meu coração. E aí é onde o Senhor confirmou no coração que não existe vida sem verdade e nem existe verdade que não gere vida. Então foi aí que nasceu a ideia de fazer, ou de trazer a nomenclatura AD, Ministério Verdade e Vida, mas surge inicialmente a partir da inspiração do programa Verdade e Vida, apresentado pelo pastor Hernando Dias Lopes. Amém. E se inspirou bem, hein? Se inspirou bem aí, pastor Hernandes Dias Lopes. Na verdade, É. eu sou um fã eu sou um admirador, né, para não dizer um fã, sou um admirador dos trabalhos, das obras do pastor Hernandes. Então eu admiro muito o trabalho dele, acompanho os trabalhos dele. Então, não faz parte da pergunta aí, mas se tiver um pastor, assim, de nível nacional que E acabou influenciando, né, o seu eu ministério admiro, aí. né, o pastor, influenciou o ministério, o pastor Hernandes. Pastor Hernandes Dias Lopes é uma benção, né? Não somente para a igreja que ele faz parte e que tem prestado um bom serviço, mas para todos aqueles que gostam, amam, né, estudar a palavra de Deus com Verdade, excelência. verdade. Então, partindo, pastor Fagner, dessa primeira pergunta que o senhor já nos deixou aqui bem claro de quando surgiu e qual que é a origem dessa placa denominacional Verdade e Vida, eu quero partir agora para a terceira pergunta e sempre deixando bem claro que o pastor Fagner ele tem toda a liberdade, né, de responder ou de não responder, mas hoje ele veio aqui preparado para nos responder aqui algumas perguntas. Tem umas perguntas aqui que é meia cabeluda, meia cabreira, né? Mas o pastor Fagner vai nos responder aqui, tá? E
acredito que vai ser bem gratificante podê-lo ouvi-lo falar a respeito dessas questões. A segunda pergunta que eu quero fazer para o pastor Fagner nesta live, conhecendo a Assembleia de Deus, Ministério Verdade e Vida, é a seguinte: hoje, a Assembleia de Deus, Ministério Verdade e Vida, acredito que o pastor deve ter aí os números, ela é formada por quantas congregações e quais são os seus respectivos endereços, pastor Fagner? Então, hoje, atualmente, nós somos 5 congregações. Nós temos uma congregação que fica aqui em São Lourenço da Mata, que é na rua Maria Tereza Dourado, número 93. E nós temos também em Camaragibe, nós temos 2 congregações. Nós temos a congregação do Viana, que fica na rua Jocobina Correia, número 157. Nós temos também uma congregação que fica no bairro de Tabatinga. Essa congregação no bairro de Tabatinga fica na rua Hilton Mendes Barbosa. E nós temos também uma congregação que fica na divisa Camaragibe, Recife, que é a Igreja de Jardim Teresópolis, que fica na Rua dos Lírios, número 27. E nós temos também a congregação mais recente nossa, que é uma congregação que está na cidade de Limoeiro. Fica a 60 quilômetros aqui de São Lourenço da Mata, que fica na Rua São Sebastião, 467. É a igreja mais recente que a gente tem desenvolvido, tem trabalhado, e a obra de Deus tem se expandido. Não é um trabalho fácil, é árduo, mas com a graça de Deus, nesses 4 anos de ministério, nós temos levado o evangelho a essas cidades. Amém. Eu estive aí nessa congregação que o senhor está à frente, liderando, foi de São Lourenço da Mata, né? Eu não lembro aqui. Em São Eu não Lourenço da lembro aqui Mata. qual que foi o endereço. É ali que é a sede do Ministério Verdade e Vida? Isso, isso. A nossa sede era em Camaragibe, mas em detrimento de espaço, que a gente teve uma mudança do local da igreja, então a gente terminou adotando São Lourenço por questão de espaço, é melhor para fazer os eventos, fazer as atividades. Aí atualmente está em São Lourenço. Entendi, pastor Fagner. E não sei se a gente pode falar, mas a Assembleia de Deus Verdade e Vida, ela tem um terreno próprio, né, pastor Fagner? Não sei se o senhor pode estar falando com a gente sobre isso. Tem, sim, também. Nós temos um terreno próprio, é um terreno que a gente precisa trabalhar aí para construir, mas nós temos um terreno próprio também aqui na cidade de São Lourenço da Amém. É Mata. ali que vai ser construída a sede. Provavelmente, está nos planos de Deus, né? A gente vem estudando a possibilidade, se constrói lá, se a gente vende e compra outro. Esse terreno não fica tão localizado assim, então a gente vem fazendo diversos planos com respeito a ele. Se constrói, se muda. É uma coisa ainda a ser conversada ainda, a ser discutida com os obreiros. Amém. Partindo então da segunda pergunta sobre as congregações que o pastor Fagner aqui falou, que a Verdade e Vida está com 5 congregações, né? E ele também esteve falando aqui os endereços das igrejas que fazem parte desse ministério. A terceira pergunta, pastor Fagner, que eu queria fazer para o senhor, e provavelmente algumas pessoas que estão nos assistindo ou vai assistir esse vídeo aí, também teriam a curiosidade de saber a respeito, saber, a gente sabe que um trabalho que a gente faz para Deus, assim, um trabalho com seriedade, isso requer muito sacrifício, né, muito esforço, é um trabalho realmente que não é fácil de fazer, e a gente sabe que não é assim, não acontece da noite para o dia, né? A gente está em fase de construção, de desenvolvimento, de crescimento. E a pergunta que eu queria fazer para o pastor Fagner nesta noite é a seguinte: a Assembleia de Deus, Ministério Verdade e Vida, ela é formada por quantos membros e obreiros? O pastor Fagner tem esses números para estar passando para nós aqui, somente a nível de curiosidade, a gente fica assim curioso para saber a respeito e orando para que esse ministério ele continue
cada dia crescendo, alcançando vidas como tem sido e tem feito em prol do reino de Deus. Então, eu queria saber do pastor Fagner se ele tem esses números para nós. Então, nas 5 congregações, atualmente nós temos cerca de 29 obreiros. Nós temos hoje uma média de 115 membros e congregados, né, em todas as igrejas. Isso a gente não contou aí com a questão de crianças, né, mas que também, somando aí as crianças, a gente chega aí a uma média de cerca de 150, 160. Tem aquelas crianças que são mais ativas, tem aquelas crianças que os pais não frequentam. A gente chega numa média aí de membros e congregados 115, e com as crianças chega aí uma média de 160, 150 membros e congregados, Amém, né. amém. Quantidade boa. E valentes, o senhor falou, já esqueci. Quais são os valentes, os obreiros, né? O braço Os direito do obreiros pastor. são 29, temos 29. 29 obreiros, Olha aí, 29 29 valentes aí. atiradores de elite. Eita glória. É isso É, aí. E com certeza nós cremos que Deus ele vai continuar a fazer crescer esse número, né? Tanto em obreiros quanto em membros dessa igreja, desse ministério. Amém, pastor Fagner? Tu crê nisso aí, né? amém, creio. Outra pergunta, pastor Fagner, partindo então dessa terceira pergunta que nós acabamos de fazer aqui nesta noite, eu queria também saber do pastor Fagner, né? Quais são os credos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Verdade e Vida? Então, nós adotamos a declaração de fé da Assembleia de Deus, que inclusive é uma declaração recente que a gente tem. A gente adota basicamente todas as doutrinas da Assembleia de Deus, com algumas poucas exceções. Mas nós cremos na inspiração divina e verbal das Escrituras, cremos em um só Deus, que subsiste em três pessoas. Nós cremos no Senhor Jesus, nós cremos também no Espírito Santo, como a terceira pessoa da Trindade. Nós cremos na necessidade absoluta, né, do homem ser redimido através do novo nascimento em Cristo Jesus. Nós cremos na pecaminosidade do homem, nós cremos no batismo nas águas, nós cremos na necessidade também de termos uma vida santa, uma vida separada para Deus, cremos também no batismo com o Espírito Santo, cremos na atualidade dos dons, nós cremos também na vinda do Senhor Jesus Cristo, nós cremos também no juízo final, cremos também no casamento como uma instituição divina entre homem e mulher, né, a união entre o homem e a mulher. Então, de um modo geral, esses são os conjuntos de doutrinas nos quais nós cremos, nós acreditamos, professamos, pregamos, né, e defendemos esse conjunto de doutrina em poucas palavras, né? Existem muitos detalhes aí, por exemplo, É, a questão do batismo, né? A Assembleia, de um modo geral, ela se prende muito a uma única forma. Embora nós batizamos seguindo a forma da Assembleia de Deus, né, por imersão, algumas assembleias elas rejeitam o batismo, por exemplo, por aspersão. Nós não temos essa barreira, entendeu? De receber um presbiteriano, por exemplo, para falar assim de poucas diferenças que temos, que cremos, mas no geral esses são os nossos credos. amém. E a Bíblia Sagrada, a Assembleia de Deus, Verdade e Vida, não acredita que ela contém a palavra de Deus, né? Isso, nós cremos na inspiração divina, verbal e plenária, né? E que ela é a palavra de Deus, ela não contém, né? Porque tem alguns grupos aí que afirmam que a Isso, Bíblia só contém, né? Mas contém. nós Não, cremos que a Bíblia. nós cremos na inspiração verbal e plenária, ou seja, ela foi inspirada pelo Espírito Santo aos autores bíblicos de forma verbal, de forma que o que eles escreveram é inspirado, ou seja, é portanto palavra de Deus, e plenária, ela é plena, sem qualquer adendo ou sem qualquer anexo de qualquer que seja o escritor bíblico, né? Amém, graças a Deus. É, a Bíblia não precisa ser atualizada, né, pastor Fagner? Não, Isso é um assunto para uma outra live, né? Quem sabe qualquer hora, qualquer dia a gente marca para a gente falar sobre isso. Mas continuando aqui as nossas perguntas, então a gente viu aí
do pastor Fagner, né, que quais são os credos da Assembleia de Deus, Ministério Verdade e Vida. E agora a gente vai fazer uma pergunta para o pastor Fagner, que é um pouco cabeluda, né? É um pouco O que é que vem por aí? O que é que vem? uma pergunta que deixa as pessoas aí em muitas discussões, né? Às vezes muitas brigas aí através das redes sociais. E eu queria saber agora do pastor Fagner, né, como que a Assembleia de Deus, Ministério Verdade e Vida, lidar com as questões de usos e costumes, como, por exemplo, corte de cabelo ou cabelo, tamanho de cabelo, barba, bigode, vestimentas, é, brincos, ternos, gravatas, essas coisas de usos e costumes. Como porque a Assembleia, o Ministério Verdade e Vida leva essa nomenclatura, né? É Assembleia de Deus, e aí a gente sempre tem uma ideia assim da Assembleia de Deus. Tem até pessoas que falam que não pode usar um bigode, não pode usar barba, mas a pessoa que fala que não pode usar barba tem um bigode, né? Então a gente sabe que é uma discussão aí que tremenda. Então eu queria saber do pastor Fagner como que a Assembleia de Deus, Ministério Verdade e Vida vê essa questão dos usos e costumes, pastor Fagner. Então, com muito respeito a quem pensa diferente, a quem adota, né, os usos e costumes ou as tradições humanas, mas se nós temos uma declaração de fé, nós temos um credo, e nós cremos que essa declaração de fé, ela é feita e baseada através de interpretações autorizadas das Escrituras, ou seja, o que nós descrevemos na declaração de fé é interpretações autorizadas que nós fazemos a partir das Escrituras, e nós usamos uma frase muito comum: a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Portanto, se a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, logo a gente não pode se prender a qualquer outra coisa, tipo tradição ou usos e costumes, deixando claro que usos e costumes têm seu valor, certo? As tradições têm seu valor, mas usos e costumes e tradições, elas precisam se curvar à autoridade das Escrituras. Então, nós respeitamos, honramos, entendemos o valor que tem as tradições e os costumes, mas compreendemos também que eles devem se curvar à autoridade da Bíblia. Então, onde a Bíblia ela me autoriza, eu sigo o que a Bíblia diz. Se meus usos e costumes diz não, mas a Bíblia diz sim, eu prefiro ficar com a Bíblia. Se a minha Bíblia diz sim e os costumes diz não, eu prefiro ficar com a Bíblia. Então, a nossa única regra de fé e prática é as Escrituras. Então, nós cremos que a Bíblia ela é suficiente, ela é a nossa única regra. Então, ela deve reger os nossos usos e costumes, deve reger a nossa tradição. E há uma frase muito comum usada depois da Reforma Protestante, que é a igreja reformada sempre se reformando. Então, eu penso que a igreja hoje ela não pode hesitar em mudar quando for preciso e que estiver pautado nas escrituras. Então, a gente tem essa visão mais aberta nesse quesito. Uma vez até uma irmã falou assim: "Ô pastor, na sua igreja, na igreja Verdade e Vida, pode tudo?" Eu disse: "Claro, irmã, pode tudo." Ela ficou olhando assim: "Assim, pode tudo?" Eu disse: "Sim, pode tudo o que a Bíblia permite. E não pode nada que a Bíblia proíbe." Então, é É. assim que a gente segue a filosofia, na questão de usos e costumes, né. E eu creio que a boa doutrina gerará bons costumes, mas os usos e costumes não pode gerar uma doutrina. Sim, é verdade. Eu ouvi certa pessoa pregar determinada vez dizendo que onde é pregado as doutrinas bíblicas, as pessoas não precisam se preocupar quanto a esses detalhes, né, que são tão efêmeros, né, Isso, que as pessoas se preocupam tanto a respeito. com E tem pessoas também que confundem, né, usos e costumes com doutrinas com bíblicas. A gente doutrina. precisa entender que usos e costumes é uma coisa, doutrinas bíblicas é outra coisa, é diferente, né, pastor Fábio? Correto, correto. Por exemplo, a questão de cabelo, a questão de barba, bigode, a questão de vestido, calça, a questão de adorno, joias. Quando a gente vai para a Bíblia Sagrada,
Há pessoas defendendo essas coisas, ou fazendo apologia, né, que a Bíblia é contra isso, contra aquilo, mas você vê que a maioria dos textos que eles usam são textos que não falam sobre o assunto. Por exemplo, só para citar a título de exemplo, a gente vê, por exemplo, muitas igrejas tradicionais defendendo, que as mulheres não devem usar calça, porque a calça é proibida, usando como base o texto de Deuteronômio capítulo 22, versículo 5, quando a Bíblia fala que a mulher não deve vestir roupa de homem, nem o homem vestir roupa de mulher. Aí eles associam que a mulher, quando veste calça, está vestindo a roupa de homem, e a Bíblia proíbe a mulher usar roupa de homem. Só que aí vem uma pergunta: na época em que esse texto foi escrito, não existia calça, então logo a Bíblia não está fazendo referência à calça, certo? A referência que a Bíblia faz aí não é a calça. Então, veja, são argumentações que não se sustentam com uma leitura comum do texto, uma reflexão comum do texto, não consegue sustentar. Inclusive a calça, né, com relação ao texto de Deuteronômio 22 e 5, ela é muito recente, muito recente. E a calça não foi criada pelo cristão para uso, no ambiente de culto, certo? Então a calça não teve a origem nesse sentido. A origem da calça, né, alguns documentos mais recentes revelam que a calça foi, usada, né, as primeiras vezes que a calça foi usada foi em cerca de 3.400 anos atrás, né, ou seja, tirando 2.000 anos da época de Cristo, nós temos aí cerca de 1.400 anos, ou seja, bem recente com referência ao texto de Deuteronômio 22 e 5. Então a calça vai surgir muito depois. E a calça ela vai surgir, para proteger do frio, e vai surgir também para os homens cavalgar, né? Os homens usavam para poder andar de cavalo, tendo em vista que era o transporte da época. E também a calça foi usada muito no aspecto também para os soldados que usavam em campo de batalha. Era melhor por causa do frio à noite e também por causa dos matos, não arranharem as suas pernas. Então, veja, não tem nenhum sentido no contexto religioso. Embora a gente compreenda que historicamente houve um período que o uso da calça foi tido como uma falta de pudor, como um sensual, mas assim, biblicamente falando, a Bíblia não vai legislar sobre, se a mulher tem que usar calça ou se tem que usar, saia. A Bíblia não vai legislar sobre isso. A Bíblia apenas vai trabalhar a questão da sensualidade. A mulher deve se vestir, evitando a sensualidade, ou seja, de forma modesta, de forma decente, de forma honesta, de forma decorosa, com domínio próprio, né, se vestir dessa Sim. forma. Até porque a gente sabe, pastor Fagner, que calça de homem é diferente de calça de mulher, né? Também tem essa questão Então, atualmente, né. a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Então, a calça do modelo de homem não serve na mulher, e mulher também não serve no homem. Exato. Se vestir vai ficar todo desajeitado, né, pastor Fagner? Eu quero aqui, Se pastor o Fagner, Isso. mandar aqui a paz do Senhor para os irmãos aqui que estão nos assistindo, né? Deus abençoe cada um de vocês e pedir a vocês que compartilhem nossa live aí para que a gente possa alcançar outras pessoas, né? Pastor Fagner está aqui comigo neste bate-papo. Nós estamos falando sobre a Assembleia de Deus, Ministério Verdade e Vida. Estamos conhecendo um pouco mais este ministério que tem abençoado tantas vidas através da seriedade da pregação da palavra de Deus. E nesta oportunidade em específico, estamos falando sobre o que a Assembleia de Deus, Ministério Verdade e Vida, como que ela lidar com a questão dos usos e costumes, né? Tem igreja, como o pastor Fagner aqui já falou, ele respeita, né? Como eu também, eu faço parte da denominação também muito conservadora, né? Que segue também essa linha de usos e costumes, essas coisas e tal, mas a gente precisa respeitar a igreja aqui, né? Só que assim, a gente percebe que não tem muito respaldo bíblico, né? Entre seguir à risca usos e costumes, a gente precisa, se estiver em desacordo com a palavra de Deus, seguir as orientações que estão contidas na palavra de Deus, né? Hoje, as pessoas acordaram muito, pastor Fagner, para esse tipo de coisa, né? As pessoas hoje, tem muitas pessoas que se interessam em ler, em estudar a palavra de Deus e acabam percebendo alguns exageros a respeito dessas questões, né? Como, por exemplo, como eu já falei aqui, a gente vê que existem pessoas condenando veementemente os irmãos que usam barba. Pastor Fagner, se algum obreiro da igreja, do Ministério Verdade e Vida, estiver usando uma barba ou um bigode, será que ele
não vai ser disciplinado, não vai ser afastado, não vai ser ridicularizado lá, ou o senhor vai deixar que esse obreiro exerça o seu ministério? Então, ele vai ser disciplinado, certo? Se a esposa dele não concordar, ou se tiver grande demais e tiver dificultando ele tomar sopa, né? Tá melando o bigode, então. Mas, biblicamente falando, a gente, como eu falei, né, a gente vai sempre partir para as escrituras. Biblicamente falando, não há nenhuma restrição quanto ao uso de barba, então não vejo nenhum problema se um membro, um obreiro ou um irmão usar barba, usar bigode, usar costeleta, usar cavanhaque. Para os irmãos que me conhecem, sabem, eu nasci numa igreja também bem tradicional. Meu pastor pregava no altar dizendo que cabelo de homem era cortado na unha 2 e a costeleta tem que ser cortada aqui, ó, reto com óculos aqui, ó. Meu Qualquer Deus, costeleta cara. diferente não era costeleta de homem. Ele gritava no altar: costeleta de homem é assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Cortada assim, ó. Então, eu nasci nesse ambiente, certo? E eu segui esse ambiente. Minha costeleta era cortada exatamente como o bom pastor orientava. Até que eu comecei a ler a Bíblia. Então, biblicamente falando, eu descobri que os judeus são barbudos. Jesus usava barba. Eu descobri que os apóstolos usavam barba. E percebi também que, né, não há nenhuma restrição no texto bíblico quanto ao uso da barba. Pelo contrário, nós iremos encontrar o óleo precioso descendo sobre a barba de Arão. Ou seja, Arão era um sacerdote do Senhor, era um sumo sacerdote e tinha barba. Então, por que eu vou disciplinar um irmão hoje, um obreiro, porque ele está usando barba, quando a Bíblia não disciplina? Porque quando eu disciplino um irmão porque ele está usando barba e a Bíblia não proíbe isso, agora eu estou cometendo um pecado, inclusive, porque eu estou proibindo uma coisa que a Bíblia não proíbe. E às vezes nesse senso de que aqueles que não usam barba são mais crentes, são mais santos. Inclusive, eu deixei a minha barba crescer, eu não uso barba. Eu deixei a minha barba crescer exclusivo para a live de hoje, porque eu imaginei que viesse uma pergunta como essa. Complicado, né, Pastor Então, Wagner? A gente percebe que, assim, é uma igreja que hoje, né, que tem igreja hoje que se a pessoa chegar com barba, se for obreiro principalmente, ele não é bem visto, né? Só que, assim, essa mesma igreja publica livros, né, falando sobre heróis da fé, e a gente vai ver que os heróis da fé está estampado na capa do livro, não é verdade? E tá ali as pessoas consideradas como tais heróis da fé, e com barba, como Wesley, né? Finney, eu acredito que outros e também. Eu até tenho um livro aqui, Spurgeon e não, outros. não vou pegar agora porque está na prateleira, mas, né, e eram homens de Deus, né, Então, em que homens de Deus, revolucionaram o então. seu tempo, entendeu? E a pergunta que fica, meu diácono Cláudio, se o senhor quiser responder aí, é a seguinte. Eu estive num culto cujo pastor presidente, num culto jovem, congresso de jovem, e aí a direção da mocidade, a coordenação, havia convidado uma banda para tocar. E nessa banda tinha o cantor, e ele era cantor e tocava também o violão. Ele foi no dia de barba. E Não, pasme os irmãos. isso já aconteceu em um culto que eu participei. O pastor da igreja ficou bem bravo, né? Porque o músico, e olha que ele acredito que era um baixista, e ficou meio perturbado, viu? Quase não Então, deixa o abençoado tocar lá. então o seu pastor foi generoso. O pastor aqui, no Não, caso, não, ele, meu pastor ele... não, pai. Foi o culto que eu participei. Então, esse pastor aí foi generoso. É, Porque o pastor aqui, nesse culto que eu tava, ele não deixou o rapaz tocar e mandou a banda se retirar. olha aí, tá vendo? Então, a banda se retirou no meio do congresso. Por Imagina o causa que é isso, disso, né? né? Por causa disso. E conheço pessoas que se afastaram do evangelho, da igreja, não suportaram esses fardos. E a pergunta que eu faço é de quem será cobrado o sangue dessas pessoas que foram afastadas puramente por doutrinas humanas e usos e costumes humanos, que não têm aparato ou sustentabilidade alguma nas escrituras? De quem o Senhor requererá o sangue? Então, fica essa Isso. pergunta, né? Essas pessoas um dia vão ter que dar conta de vidas que às vezes se distancia, né, da igreja por conta de coisas como estas, né? É, E Paulo ele nos diz que Cristo nos libertou, né? Então a gente não tem que ficar preso a essas coisas. E ele fala que Cristo nos libertou, mas que a gente também não deve usar da liberdade para dar ocasião à carne, isso é verdade. Mas não significa que dar ocasião à carne seria, por exemplo, a pessoa
deixar uma barba ou um bigode. Eu vi um certo pastor dizer, um pastor que tem muita relevância aí nas redes sociais, que quando ia para a praia ia de terno, né? Ia de calça, de camisa, entendeu? Só faltava ir de gravata. Imagina a cena, né? Eu acho que ele não ia usufruir da praia, né? Daquela maravilha, daquela beleza que é o mar. Eu acho que ele foi Os realmente irmãos, evangelizar, deve ter ido atenção, pregar ali. atenção aos irmãos que estão nos acompanhando, viu? Fica a dica aí. Quando for pra praia, paletó, gravata, certo? Paletó, gravata, sapato social, isso, essas coisas todas. Vai dar um mergulho crente, né? Não dá um mergulho desviado, não. Flávio, Diácono Flávio, o senhor acredita que uma vez um rapaz até compartilhou uma transmissão nossa do culto, né? Aí ele ouviu a pregação, tal, e gostou muito da pregação, depois ele mandou um recado para mim, disse, ó, eu gostei muito do teu pastor, mas tem um problema nele, tem um problema. Aí, qual foi o problema que você viu? Não, tem um problema no seu pastor prega sem gravata. Aí para mim não tem. Perdeu a unção, Perdi a né? unção. Ele me Não excluiu da importa, lista, não ele me importa a excluiu da lista sua de pregações que ele escuta só porque eu estava pregando sem gravata. Não importa a sua integridade, não importa a sua seriedade, não importa o conteúdo que o senhor está pregando, o que importa é se o senhor esteja de barba feita, de bigode feito, cabelo cortado, né, que esteja usando terno, gravata, né? Só não, na verdade, só não pode usar Ah, roupa de mulher, né? agora, Mas que agora isso aí não atrapalha em nada, não. é, veja a incoerência. A gente vê os irmãos falarem muito de vaidade, né, nas igrejas mais tradicionais, apegados aos costumes. Não, porque as irmãs não podem ser vaidosas. A vaidade está no adorno e na maquiagem. Mas eles esquecem que gravata é uma vaidade. Usar o terno é uma vaidade. O terno, por exemplo, os ternos, ele foi criado para atender o capricho de um rei, que queria uma roupa diferente, queria uma roupa certa. Então esse rei mandou fazer um terno para ele, exclusivo para ele. E a partir daí as pessoas começaram a usar ternos e o terno ficou para uso especial de pessoas ricas, que mostrava ostentação, que mostrava poder, mostrava autoridade. Então, veja, o terno tem essa origem, né? Então, se há algum espírito no terno, não é um espírito de santidade, é um espírito de ostentação, é um espírito de riqueza, é um espírito de poder, certo? Eu tô já tirando o meu aqui. Foi Toninho de Aripibu, né, que cantou um hino aí que um certo irmão foi convidado para pregar numa igreja e ele estava cheio de Deus, cheio de unção, cheio da palavra. E aí, na hora da pregação, o pastor não deixou pregar porque ele não estava de terno e gravata, né? Aí o Isso, pastor, no isso. outro dia, o pregador, na outra oportunidade, ele trouxe o terno e a gravata e pediu para o terno e a gravata pregar lá, e ele, né, porque não tinha lógica, né? A pessoa deixar de exercer o seu ministério simplesmente porque a pessoa né, gosta, se sente bem usando uma barba ou um bigode, né? Ou então porque a pessoa não usa, não tem o costume, né? Não se sente muito bem. Tem pessoas que se sentem desconfortável realmente de usar uma gravata, né? Ela aperta muito o nosso pescoço. Eu tenho camisa que não fecha o pescoço aqui, entendeu? Porque, né? A papada tá grande aqui, então eu fico até Imagina aqui no desconfortável. Nordeste, né? O Nordeste é Então, quente, então, assim, camisa polo fica mais suave, mais tranquilo. Inclusive, Diácono, para a gente avançar, inclusive aqui na igreja, né, eu tive o desprazer de ter que afastar, né, praticamente, eu chamar a atenção de uma irmã, porque geralmente no meu pentecostal as pessoas defendem, né, o uso de adornos, o uso ou seja, se posiciona contra o uso de adorno, calça, maquiagem, vai se posicionar contra isso aí. Geralmente no meu pentecostal eles não têm autoridade bíblica para dizer, então eles vão dizer que Deus mostrou, Deus revelou, que o Senhor está me dizendo que não se agrada do teu brinco, que não se agrada da tua maquiagem, então vão usar da autoridade. Aí eu peguei uma irmã dessa e disse, irmã, a senhora está dizendo que Deus não se agrada dos adornos, não é? Eu queria que a irmã me respondesse por que em Ezequiel 16 Deus disse que adornaria Israel com bracelete, com brinco, com pinça. Deus então encheria Israel disso. Se Deus é contra, por que Deus está dizendo que ia fazer? Ela fez, não, pastor. Deus disse aí que não ia fazer, mas o Senhor me revelou que não quer mais isso. Eu disse, pois é.
eu fico com a senhora ou fico com a Bíblia? Ela fez, não, mas Deus me falou, então a gente rasga a Bíblia. Então, veja, quando não tem autoridade bíblica para defender, eles vão usar sempre esse argumento. Deus me disse, Deus falou, né? É. Aí, às vezes, eu tenho que fazer feito um pastor amigo meu fez, sabe? Uma irmã terminou um culto, a irmã chegou pro pastor e fez assim, pastor, Deus me disse uma coisa para dizer para o senhor. Aí o pastor olhou para ela e fez assim, minha irmã, Deus me disse que não é para ler e ouvir, não. Complicado, rapaz. As pessoas, a Bíblia fala que o povo se perde porque lhe falta conhecimento, né? Muitas vezes a gente acaba indo por esses caminhos assim, meio de terras movediças, porque a gente não conhece, não lê a palavra de Deus. A gente hoje estamos vivendo em um tempo de um analfabetismo sem tamanho, né? Analfabetismo bíblico, Sim, né? sim, As pessoas não se colocam à disposição para ler o texto bíblico, para estudar, para aplicar a sua vida, né? E aí ficam assim como se fosse marionete na mão de liderança que às vezes são tão autoritários, né? E priva o povo exato. de tanta coisa quando Jesus ele nos deu liberdade, como Paulo orientou, não usá-la, claro, para dar ocasião à carne. A gente sempre tem os extremos, né, pastor Fagner? Então os Sim, extremos sim. também eles são prejudiciais, mas essas questões aí não tem nenhum apoio bíblico a respeito dessas questões aí. Eu também vejo dessa forma, apesar de fazer parte também de uma denominação bem conservadora, mas é, eu prefiro, e talvez isso me custe algumas coisas, talvez o meu pescoço, mas eu prefiro ficar com aquilo que está na palavra de Deus. Entre usos e costumes de doutrinas bíblicas, eu fico com a doutrina bíblica da palavra de Deus. Entre o que alguém disse que teve revelação, que teve um sonho, que teve uma inspiração, tem pessoas que já foi no inferno, já foi no céu, já voltou, né? E fica com tanta coisa. Eu prefiro ficar com aquilo que está na palavra de Deus. Então está aqui esclarecido, né? Aquilo que o pastor Fagner nos respondeu aqui sobre essa questão de usos e costumes. Então quer dizer, pastor Fagner, qualquer dia que eu for aí no Pernambuco, eu acho que muito em breve, acredito que até o final do ano eu vou aí dar uns glória, dar uma passadinha aí na Ministério Verdade e Vida. Na última vez que eu fui, né? Fui pendurado numa gravata no pescoço, né? Mas agora acredito que não vai ter problema, né? De eu pregar aí. Acredito que o É, pastor Fagner não vai me privar da o, o, no- oportunidade. o nosso meio aqui ainda é tão restrito a isso, né? Quando os irmãos vêm pregar aqui, às vezes que eu convido um pastor, um amigo, ele, pastor, eu posso ir sem gravata ou tem que ser com gravata? Eu disse, meu irmão, você fique à vontade, meu irmão, venha trazer a palavra, entendeu? Não tem O que barreira aqui não. importa é o conteúdo, né, pastor? Isso e a identidade da pessoa. É. Aí tem uns extremos, né? Tem pessoas até que sobem no altar de bermuda. Aí eu acho que aí já é um extremo, né, pastor? Aí já é uma libertinagem. A Bíblia nos ensina sempre o equilíbrio, né? O É. equilíbrio. A gente não pode ser também vulgar. Eu penso assim, o culto, a igreja, é um ambiente que a gente se reúne para buscar a um Deus que fez os céus e a terra. Então, a gente deve se apresentar o mais apresentável possível, né? Apresentar-se bem, se vestir bem, estar bem perfumado, estar bem cuidado, isso é importante, né? Não é porque é o culto, então eu vou com a pior roupa que tiver. Não, dá o teu melhor, entendeu? Faça o seu melhor. É verdade. Embora Deus não esteja olhando para isso, né? Deus está olhando para a sinceridade do coração. A gente já está aqui partindo para o finalzinho da nossa live. Estamos com 43 minutos de live, né? Mas ainda tem algumas coisas aqui, irmãos, tá? Compartilha a nossa live aí para que outras pessoas possam também nos acompanhar. Eu tenho duas últimas perguntas a fazer ao pastor Fagner, né? É uma pergunta assim, eu queria que ele me respondesse. Pastor Fagner, a sexta pergunta que eu queria fazer para o senhor é: quem é o dono da Assembleia de Deus Ministério Verdade e Vida? Quem é o dono? O dono da obra é Cristo, né? Não tem dúvida. Cristo é o dono da obra. A Verdade e Vida, embora seja uma instituição terrena, localizada em espaço geográfico, mas é, a obra ela não é humana, ela não é minha. Eu não sou o dono da igreja, não sou o dono do povo, não sou o dono do rebanho. Até porque Cristo não deu igreja a pastor, Cristo deu pastores à igreja. Então eu entendo que eu estou pastoreando hoje debaixo da autoridade do sumo pastor, cuidando de vidas, cujas vidas eu vou precisar apresentar ao Pai, apresentar ao sumo pastor Jesus Cristo. Então, aí o dono da igreja é Cristo, certo? Amém. É, Isso foi. Deus,
Deus não passou a procuração da igreja para nenhum pastor, certo? Deus Certo. não passou a titularidade da igreja para nenhum pastor. Então a igreja pertence a Cristo. Eu sirvo a igreja, eu sou um servo da igreja. A instituição Verdade e Vida, ela pode ser hoje, pode não ser amanhã. A obra de Deus continua, porque a obra de Deus não depende da AD Ministério Verdade e Vida. A AD Ministério Verdade e Vida é que depende de Deus. E é uma instituição, uma organização para melhor servir a Deus. Sim, é verdade. Na verdade, essa pergunta foi uma charada, né? E o pastor Fagner saiu muito bem. É que você sabe, né, pastor Fagner, que hoje a gente encontra muitos líderes aí Sim, que sim. se consideram donos de igreja, né? Se consideram a última bolacha do pacote, o ditador da igreja. Existe líderes que vê a igreja como não como uma instituição religiosa, como não vê a igreja como o corpo de Cristo, né? Mas vê a igreja como uma empresa, né? Hoje, infelizmente, muitos ministérios, muitas igrejas já deixaram de ser igreja, né? Pelo menos na cabeça de muitos líderes, né? Acredito que tem muitas pessoas sérias em igrejas que são dirigidas por pessoas que têm esse tipo de pensamento, de posição, mas, infelizmente, muitas pessoas veem a igreja como um meio pelo qual pode arrecadar, enriquecer, né, e usufruir, né, apenas de dinheiro de igreja, e se considera realmente os patrões, os donos de igreja, mas, como o pastor Fagner aqui falou, ele está ali como o líder daquela igreja, foi colocado por Deus ali para estar à frente daquele trabalho, daquela obra, e como o pastor Fagner falou, hoje, né, a igreja está ali servindo ao Senhor, amanhã pode ser que, né, pastor Fagner? Mas a gente sabe que a igreja está alicerçada, não no homem, está alicerçada em Cristo, né? Cristo, ele é a sustentação da igreja. Então, quando eu fiz essa pergunta, foi tipo uma charada aí, o pastor Fagner saiu muito bem. Mas pastor Fagner está aí à frente desse trabalho, né? Quem que é o pastor Fagner, né? Vamos falar aí, dar uns 3 minutinhos para o pastor Fagner falar quem que é o pastor Fagner. A gente viu aí com Fagner o que que é a igreja Ministério Verdade e Vida, quando começou, quando surgiu, de onde vem a origem da placa denominacional, outras coisas que a gente ouviu aqui, mas vamos em 3 minutinhos aqui, que a gente já está terminando, eu tenho uma última pergunta a fazer, mas pastor Fagner, quem que é o pastor Fagner? Onde nasceu, Não, qual idade? Eu sou suspeito em falar. então, o pastor Fagner é um jovem, já não estou tão jovem assim, né? Mas um jovem sonhador, natural da cidade de Itaquitinga, de uma família simples, humilde, de uma família pobre, criado, né, por uma mãe cuja mãe exerceu o papel de mãe e de pai, um jovem que, com a graça de Deus, tive a oportunidade de conhecer Jesus. Embora nascido num lar cristão, tive a oportunidade de conhecer Cristo com meus 13 para 14 anos, houve esse despertar por Deus e pelo reino de Deus. E sou hoje o que sou, né, pela graça de Deus. Então, eu não esperava hoje estar pastoreando igreja, tenho outros planos, outros sonhos. Não esperava hoje estar de frente de um rebanho ou pastorear. Então, Deus fez realmente como Ele queria, do jeito dele, né? Então, hoje eu estar pastoreando, eu entendo que é a mão de Deus, certo? Então, hoje eu exerço o ministério pastoral desde o ano 2018, né? 2017 eu fui consagrado ao pastorado, mas desde 2015 que eu dirijo a igreja. As pessoas se perguntavam, pastor, quem foi que te indicou o pastorado? Quem foi que te indicou para dirigir tal igreja e tal obra? E eu simplesmente dizia, irmão, não tenho nenhuma indicação não, certo? Ninguém me indicou, não conversei com ninguém, ninguém falou comigo. Eu sei que simplesmente eu fui chamado e, ó, vai fazer tal coisa, ó, vai fazer tal obra, olha, tu vai ser separado, olha, tu vai ser isso. Então eu entendo que isso é a ação de Deus, certo? De Deus. Então, como é que aconteceu a minha chamada? Eu me lembro que eu estava na sede em Abreu Lima, presidida hoje pelo pastor Roberto José dos Santos. Eu estava ali na sede, no congresso de adolescentes, e naquele dia pregava o pastor Ezra Cabral. Então ele pregava, naquela época o pastor Ezra tinha 26 anos de idade,
Eu me lembro que eu não me lembro se ele tinha 26 anos, mas ele disse que com 26 anos ele foi consagrado ao pastorado, perdão, né, ele já tinha mais de 26, mas com 26 anos ele tinha se consagrado ao pastorado. E eu me lembro que quando, o pastor já falou aquilo, eu então, no meio daqueles adolescentes, eu então disse: "Senhor, eu não me vejo um pastor, nem busco ser um pastor, mas eu quero pregar a tua palavra, eu quero pregar o teu evangelho. Agora se o senhor tiver uma chamada pastoral para mim, eu queria ser pastor feito esse pastor jovem", o pastor Ezra ainda era bem jovem ainda, queria ser pastor feito por ele jovem, assim, foi pastor com 26 anos, queria ser um pastor jovem. Então eu me lembro que eu disse isso, naturalmente ali no meio de milhares de jovens ali em Abreu Lima, e quando eu fiz 26 anos de idade, 26 anos de idade, quando eu tinha 26 anos de idade, que eu estava perto de completar 27, foi exatamente ali que eu estava sendo consagrado. E quando eu estava ajoelhado e que o pastor José Adelmo, ele colocou a mão sobre a minha cabeça, o senhor me fez lembrar do pedido que eu fiz de jovem lá na sede de Abreu Lima. Estou hoje cumprindo a palavra, a palavra, né? Tô hoje respondendo a tua oração, né? O teu pedido que foi feito lá no Congresso de Jovens na sede em Abreu e Lima. Pronto, naquele dia eu veio a memória, então eu caí em lágrimas. Então, reconheço que se eu estou hoje fazendo esse trabalho, estou hoje pastoreando, eu entendo que a mão de Deus, né, foi quem me separou, me convocou para esse trabalho e quero cumpri-lo, né, com a graça de Deus e com a força de Deus. Amém, pastor Fagner. Para quem não conhece muito o pastor Fagner, assim, aqueles que talvez estejam nos acompanhando que não conheça mais de perto, eu sou meio suspeito de falar, o pastor Fagner, ele quando adolescente, né, ele gostava muito de jogo, né, de futebol. E Hoje você vê o pastor Fagner pregando, você não imagina que na primeira oportunidade que o pastor Fagner teve no discipulado, ainda quando estava ali sendo discipulado, lembro ainda que o nosso professor era o presbítero presbítero Joelson, Sávio. Sávio, Joelcio, né? Sávio e Joelson, porque na época de Domingos Joelson Sávio, Joelcio. na época de Joelson, estavam os dois, mas na época de Joelson eu não cheguei a ter a oportunidade, assim, literalmente. Aí com o Sávio ele dava mais oportunidade pra gente dirigir, pra gente trazer uma palavra, aí foi onde botou eu no estreito, viu. E aí o Fagner, hoje você vê o Fagner pregando com tanta desenvoltura, né? Ele Não tanto assim, né, mas deixou mais o R para trás. eu acho que o Mas o R eu tô Fagner, copiando do pastor Esdras. Ele fica rasgando o é, R, né. aí o pastor Fagner, na primeira oportunidade, gente, ele chorou, não conseguiu falar nada, rapaz. Eu tive que ir lá dar uma ajuda para ele. E aí hoje a gente vê o pastor Fagner com essa desenvoltura toda, né? E é uma bênção para todos nós e principalmente para a Assembleia de Deus, Ministério Verdade e Vida. E eu finalizo esta live com uma última pergunta. E a última pergunta é a seguinte: a Assembleia de Deus, Ministério Verdade e Vida, tem interesse em crescimento de nível nacional, pastor Fagner? E se sim, se a resposta for sim, tem outra pergunta dentro dessa pergunta. Se está trabalhando para que isso aconteça. Então, eu entendo que o crescimento da igreja, embora haja participação humana, ela é dada pelo Senhor. Então, é Deus quem faz a igreja crescer, é Deus quem faz a igreja prosperar ou aumentar. É Deus quem às vezes aperta para que a igreja se espalhe. Então, eu particularmente não me vejo assim, eu tenho que crescer, eu tenho 5 congregação hoje, no próximo ano eu tenho que ter mais 2 e daqui a 10 anos eu tenho que ter 15, eu tenho que duplicar a cada ano. Assim, particularmente eu não vejo, nesse sentido. Embora a gente entenda que, como trabalhadores no reino, a gente quer granjear o máximo de almas possível para o reino de Deus. Independente se essa alma vai congregar comigo, se vai congregar na Batista, se vai congregar na Assembleia, Recife, Abreu e Lima, AD Seara, enfim, a preocupação maior é ganhar almas, certo? Pregar e ganhar almas. Se ficarem com a gente, amém, serão bem-vindas. E o crescimento, esse crescimento, se a gente vai alcançar, Camaragibe, vai sair para outras cidades e vai sair do estado de Pernambuco, eu penso que, não deve ser poderia dizer uma ambição, certo? Uma ambição minha, entendeu?
A preocupação será em pregar o evangelho, pregar o reino, e deixa que Deus, ele vai se responsabilizando. Como, por exemplo, hoje eu estou na cidade de Limoeiro, eu jamais sonhava, imaginava estar com um trabalho em Limoeiro. E por que a gente está lá? Havia um povo lá que estava desamparado, um povo que precisava de um apoio, que estava sem um pastor, que estava precisando desse apoio, e eu fui para lá, eh, inclusive usando recursos da igreja aqui de São Lourenço, de Camaragibe, para custear gasolina, para custear a nossa ida para lá. Então, assim, é um trabalho que a gente tá indo fazer, né, com praticamente o custo inicialmente foi total da igreja daqui. Então, veja, estamos lá hoje por providência divina, providência divina. Então, eu penso que a gente pode alcançar outros lugares, se for da vontade de Deus, se for da direção de Deus, penso que sim. E da nossa parte é doar-se o máximo para que o reino de Deus avance, para que a obra de Deus cresça, mas sempre pensando que a verdade e vida não é o único local, ou o único ambiente onde as pessoas podem cultuar ou estar, entendeu? O reino de Deus, ele é muito mais amplo, a verdade e vida é só uma partícula, é uma gota. Sim. E vamos continuar trabalhando aí, pastor Fagner, juntamente com esse ministério que o Senhor tem colocado aí na sua mão, né, tendo colocado como líder desse ministério. Eu acredito que esse crescimento ele vem de forma natural, é Deus que faz a igreja crescer, né? E Exato. a gente vai trabalhando. E aí quando a gente der de conta aí, o pastor Fagner já está até em outro país aí, abrindo igreja. É assim que acontece, porque como o pastor Fagner falou, né, existem pessoas que têm muito essa preocupação com o crescimento, fica procurando métodos, né, para crescimento, Às e vezes as pessoas me isso, abordam, né? Às vezes pastores presidente ou obreiros daqui me aborda: "Pastor, e aí, já vai abrir tal lugar? Já está quantas igrejas? Já pretende ter quanta no próximo ano?" Parece uma empresa, né, que está abrindo franquia. verdade. E aí isso de alguma forma não é bom, né? Isso não Não, é porque bom. aí a gente fica pragmático, né? A É, gente começa a ser pragmático, a gente trabalha com resultados, com meta. Pronto, eu conheço empresas que têm meta, tem que bater a meta X, se não bater a gente fecha, certo? Se eu fosse trabalhar por meta, eu já tinha fechado, mais da metade das igrejas que a gente tem hoje. A gente não trabalha por meta, a gente trabalha, a meta da gente é o reino, é ganhar almas, é evangelizar vidas, né. Então, assim, tem igreja que trabalha por metas. Eu me lembro que eu pastorei uma igreja e eu tenho uma meta. Se a gente não cumprisse a meta daquele mês a gente é chamado no gabinete pastoral para um aconselhamento espiritual acerca da obra de Deus. E quando eu ia falar lá sobre, uma vez eu fui chamado lá, para tratar aqui do andamento espiritual da obra, mas não falou nada de oração, não falou se a gente tinha ganhado almas, não falou se a gente tinha evangelizado, não falou quantos pontos de pregação a gente tinha, não, não, só falou que o rendimento caiu e que o espiritual estava muito baixo. É complicado, né? complicado. Complicado. Mas, pastor Fagner, meu desejo é que Deus continue abençoando sua vida, continue abençoando o Amém. ministério, a Assembleia de Deus, Ministério Verdade e Vida, continue com essa seriedade na pregação da palavra de Deus, que o Senhor continue levantando obreiros para trabalhar junto com o Senhor e também pessoas para estar contribuindo também, porque a obra de Deus precisa, né? Tem um aluguel, tem luz, tem água, tem internet agora também, né? E tem todo esse conjunto de coisas que é mantido e que é suprida com dinheiro, né? E que Deus possa Sim. levantar pessoas que contribuam, que ajudem com esse ministério, para que ele continue crescendo em nome de Jesus, ganhando muitas almas para o reino de Deus. Quero aqui deixar uma palavra final, Pastor Fagner. Tem alguma coisa para falar? Fique à vontade, a gente já vai em seguida encerrar a live, Quero. que já estamos aqui há 1 hora já. Era só 30 minutos, hein? Vou cobrar É, hora extra aqui. tá na cara, mano. É, um abraço aqui para os irmãos que estão acompanhando aqui da nossa igreja, né? Nosso querido diácono Lucas, a dirigente do Ciclo de Oração, irmã Simone, a minha querida jovem Thaís Mirelli também, a jovem senhora Fernanda, também lá da igreja de Tabatinga, meu querido irmão Luiz Carlos, que Deus abençoe,
Também está conosco a nossa irmã Jéssica Gomes, né? A minha cunhada, que Deus abençoe. Eu acho que é A a minha minha querida, mulher. é isso mesmo. A minha querida irmã Rose Lima, né? Também aqui da nossa igreja aqui em São Lourenço. A minha esposa, né? Irmã Rossana, que estará ali enjoada, viu, irmão? Porque o É, bebezinho tá vindo quente, olha, viu? olha aí, ó. Pentecostal, viu? Amém, pastor Fagner. Eu sou grato aqui Amém. pela sua vida, né? Eu sou suspeito de falar, para quem ainda não sabe, não conhece, o Fagner é meu irmão biológico, né? Sangue do mesmo sangue correndo nas veias. Então, é meu pastor, é meu irmão em Cristo e meu amigo também. A gente não se conversa todo dia, toda hora, mas sempre que conversa, a gente conversa coisas que edificam, né? Coisas necessárias. Então, que Deus continue abençoando. Tá vindo aí, né? Mais um herdeiro, né? Tá vindo É, aí mais um herdeiro, um dos tantos depois que eu, virão. depois eu vou passar o Pix aí para o senhor fazer uma doação para o herdeiro, tá? Ô, Glória, passe, passe, que a gente faz, a gente... Qualquer dia a gente faz uma live aqui do Pix, live do Pix. Tá na Tem carne, tanto, varão. tanto irmão aí, rapaz, fazendo live do Pix. Qualquer outra oportunidade a gente volta aqui, pastor Fagner, para tratar alguns temas aí bem importantes aí, em um bate-papo Amém, tal amém. como este. Que Deus abençoe todos os demais, todos os amados irmãos. Pastor Fagner quiser fazer uma oração para a gente encerrar aqui a live, né? A gente encerra orando. E Vamos, né, em nome de eu encerro Jesus. daqui, ele encerra daí, a gente vai todo mundo dormir agora. Vou pedir para o senhor orar e eu dou a bênção. Ah, é, rapaz? Em Olha para hierarquia, isso. hierarquia. Rapaz, então tá invertido aí, viu? Você quer. Você podia ficar com a oração final e a bênção apostólica, eu sou o obreiro, fico só na porta. Mas vamos orar então. Feche seus olhos aí onde você estiver, na sua casa, sei lá onde que você está nos acompanhando aí. Inclusive, né, Vamos. meu diácono Flávio, de repente tem alguém que quer oração, né? Pode deixar também o pedido de oração, né, assim. Há muitos É, irmãos que estão nos acompanhando que estão em batalhas travadas aí com a saúde, desemprego, enfrentando dificuldades, né? Então, os irmãos que estão neste momento nos acompanhando, desejar um pedido de oração, coloca aqui agora, pastor, ora pela minha família, coloca aqui agora na nossa transmissão, tá bom? Quero mandar um abraço especial para o nosso irmão Alex Felipe, que nos acompanha na cidade de Limoeiro, mas quem está através do, do YouTube dele é a nossa irmã Maria, essa irmã que é uma bênção de Deus, é um canal de bênção. Há um povo que a gente conheceu em Limoeiro ali, viu, que, meu Deus, eu sou suspeita de falar qualquer coisa, são pessoas é. maravilhosas, a gente vai lá e volta e quando não consegue chegar já fica com saudade dos irmãos. Então, que Deus abençoe os irmãos na cidade de Limoeiro, né? Nossa irmã Maria, irmão Alex, presbítero Gilvan, o presbítero Edilson, né? Então aproveita aí, irmãos, coloca seu pedido de oração, meu diácono Flávio vai estar fazendo essa oração agora e na sequência a gente vai estar impetrando a bênção apostólica em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. O Lucas colocou um pedido de oração aí pela sua família, né? Vamos orar por todas as famílias neste momento, todos os irmãos que estão nos assistindo e os irmãos que depois vão estar acessando nossos canais de YouTube aí e assistir esta live que nós estamos acabando ou encerrando neste momento. Final da oração, o pastor Fagner, ele entrega a bênção apostólica. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento tão especial em que estivemos aqui conversando a respeito da Assembleia de Deus, Ministério Verdade e Vida, esse ministério que o Senhor tem levantado para abençoar tantas pessoas através da pregação do Evangelho, feito com muita seriedade e responsabilidade através do pastor Fagner e de todos os obreiros que têm trabalhado com ele aí nesta seara, todos os membros desta igreja, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue fazendo esta obra crescer para a glória do teu nome, que aqueles que estão agora nos assistindo, que precisam de oração, que o Senhor possa visitar cada um deles, abençoe a sua família, abençoe a sua casa, abençoe o esposo, a esposa, os filhos, os parentes, os amigos. Abre, Senhor, as portas de emprego, Tu és o Deus que pode fazer isso acontecer, que o Senhor possa curar todos que estão doentes, todos aqueles que estão passando por uma situação de enfermidade. Tu és o Deus que pode operar um milagre na vida dessa pessoa ou na vida de alguém da sua família, algum amigo, alguma pessoa que vai assistir posteriormente esta live. Eu creio que foi muito esclarecedor, muito abençoada esta live,
e que o Senhor continue nos abençoando, nos dando uma noite de sono tranquilo, que nós possamos deitar, dormir e acordar, porque o Senhor nos faz habitar em segurança, em nome de Jesus. Amém, pastor Fagner. Amém, meus irmãos. Vamos então receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, de hoje para todo sempre. E o povo de Deus diz amém. Que Deus Amém. abençoe. Deus abençoe, irmãos. Foi um prazer estar aqui com Obrigado aí vocês e até a pela próxima, em honra. nome de Jesus. Amém. Amém. Deus Obrigado. abençoe.